23, na verdade vamos meditar no Salmo 23, nós já lemos aí no início, né? E vamos fazer uma breve meditação em cima do Salmo 23, principalmente aqui no primeiro versículo, amém, querido? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Todos com certeza sabem, a maioria, vamos dizer assim, sabem este salmo, pelo menos o primeiro versículo, né? As crianças, até quem não lê a Bíblia, mas já ouviu várias vezes falar sobre esse salmo, às vezes nos filmes que a gente assiste, né? Aí norte-americano, quando as pessoas, pelo menos representam morte, antes de ser ali velado, no momento que estão sendo velados, esse salmo é lido. Enfim, é um salmo bem conhecido. Mas o que nós queremos chamar a atenção é quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23, né? Eu penso, quando eu leio o Salmo 23, que já foi um dos salmos da velhice de Davi, um dos salmos do final da carreira de Davi, né? Quando ele já tinha sido praticamente tudo que foi na vida, pastor de ovelhas, soldado valente, rei. No momento ele estava findando o seu reino, a sua vida, e aí ele escreve o Salmo 23. E eu penso que quando o salmista Davi escreve o Salmo 23, ele é como se sentasse assim numa cadeira de descanso, né? E dissesse assim: hoje eu quero relembrar tudo o que Deus fez na minha vida. Hoje eu quero voltar ao passado, hoje eu quero passar aquele filme da minha vida, do passado, para eu ver o que Deus tem feito por mim, o que Deus fez na minha vida, né? Muitas das vezes é importante a gente olhar para o passado simplesmente para acrescentar esperança, acrescentar alegria, felicidade, em saber que o Deus que fez, Ele continua a fazer por nós. O Deus que agiu no passado, Ele continua agindo no presente e vai continuar agindo no futuro. Então é isso que me chama a atenção aqui do Salmo de Davi, do Salmo 23. E eu penso que Davi, quando ele foi fazer aquela retrospectiva, ele começou a lembrar quem era ele, né? Quem era Davi? Pastor de ovelhas, era o mais novo de seus irmãos, portanto o mais simples, o mais humilde da sua casa, naquela época era assim, o que tinha menos direito na sua casa, tanto que aquele serviço, vamos dizer assim, mais pesado, aquele serviço um pouco mais indelicado, é o que sobrou para ele, né? Os seus irmãos já estavam maiores, os seus irmãos uns serviam no reino como soldados, né, de valentes lá de Saul, e Davi não, Davi tomava conta de ovelhas e era só ele que fazia esse serviço, porque era o menor de seus irmãos, era o que tinha menos direito, era o menos interessante, vamos dizer assim, no meio da família, no meio dos filhos de Jessé. E Davi passava a pensar: mas eu era um simples pastor de ovelhas, mas sempre quando eu tratava das ovelhas, mesmo estando ali tratando das ovelhas, o Senhor era comigo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada me faltou. Eu penso que Davi relembra aquele dia que ele estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e aí chega um leão, tentando ali resgatar uma das ovelhas. A gente sabe como é que, pelo menos pela televisão, a gente vê como é que é ataque de leão, ataque de onça, que chega, leva e acabou. Ninguém reage. Mas o que conta aqui Davi é que quando aquele leão chega para arrebanhar uma de suas ovelhas, ele parte para cima do leão, toma a ovelha ali das garras do leão e mata o leão, né? Uma criança. Eu imagino Davi pensando: eu era apenas uma criança. Eu não tinha experiência de luta, eu não tinha força para matar um leão, muito menos, né, para agarrar, tomar a ovelha e matar o leão. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu penso que Davi lembra também daquele dia em que ele estava no rebanho tomando conta das ovelhas, e aí chega um urso, né? E quando o urso chega para tirar uma das ovelhas, o urso abraça ali, o famoso abraço de urso, né? Abraça uma das ovelhas para levar, e Davi chega, mesmo na sua força de adolescente, né? Pouca força de adolescente, ele parte para cima do urso, ele luta com o urso, ele toma a ovelha das garras daquele urso,
e mata o urso, né? Parece assim uma coisa que é inimaginável. Como é que uma criança consegue agarrar um urso, lutar com um urso e matar um urso? E eu penso que Davi, naquele momento, lembrando desse episódio, ele dizia: eu jamais conseguiria matar um urso, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Chegando um pouquinho mais na frente dessa retrospectiva, eu penso Davi lembrando naquele dia que ele estava no campo tomando conta das ovelhas, e chega um mensageiro do seu pai Jessé dizendo: Davi, corre, apronta-te, vai para casa agora, porque o teu pai quer te ver. E ele, sem saber de nada, sem saber o que estava acontecendo, ele se apronta, deixa as ovelhas no campo, corre para casa, mesmo sujo como estava. Quando ele chega em casa, quem é que estava em casa? Um dos maiores homens, se não o maior homem de Israel, que era o profeta Samuel, dentro da sua casa. E aí aquela cena, o seu pai, os seus irmãos, todos ali parados dentro de casa, Samuel parado dentro de casa, e Davi entra correndo, sujo, com aquele cheiro de ovelha, né? Quando Davi entra em casa, todo mundo olhando para ele, Samuel olha para ele e diz assim: agora sim, certamente está diante do Senhor ungido. Toma Davi, que não estava imaginando nada do que estava acontecendo. Pega Davi, unge Davi como rei e depois vai embora. E os seus irmãos ficaram ali carados, né? Pasmo, olhando que o menor, o menos talvez interessante da família, agora estava sendo ungido rei. E ele diz: por que que isso acontece? Por que que não aconteceu com os meus irmãos que eram maiores, que eram mais fortes, que tinham liderança, que estavam em guerra? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu penso que nessa retrospectiva do Salmo 23 que Davi fez, não faltou a imagem daquele dia que ele chega no campo de batalha e olha ali um gigante, um homem filisteu de quase 4 metros de altura, que já estava 40 dias desafiando ali os exércitos de Israel, desafiando os soldados de Israel, e não tinha um para lutar com ele. E naquele momento Davi se dispôs a enfrentar, e aí ele correu, falou com o rei, falou com seus irmãos. Muitos não queriam, mas ele ali, levado pela sua esperança, levado pela sua coragem, pela boa astúcia que Deus tinha colocado na vida dele, ele vai lá, luta, enfrenta, vence o gigante, dá a vitória a Israel e glorifica o nome de Deus de Israel, né? E ele talvez estivesse pensando: quem era eu? Nunca tinha lutado, nunca tinha matado ninguém. Por que que isso aconteceu comigo? Certamente porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu penso, querido, que mais na frente, Davi começa a olhar aqueles dias, que depois ele já como comandante de parte dos exércitos de Saul, Saul tentou matá-los várias vezes, criou emboscadas para que ele fosse morto, mandou soldado atrás dele, lançou flecha contra ele, mas nem nada atingiu ele, nem flecha, nem soldado, nunca prenderam ele, nunca conseguiram colocar a mão nele. E ele agora pensando: era um exército contra mim, por que que eu escapei? Por que que nada me atingiu? Certamente porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu penso que Davi, mais na frente, ele relembra do dia que ele foi proclamado rei de Israel. Agora Saul morto em guerra, Jonatas, o filho de Saul, morto em guerra, e ali os capitães, os soldados, os coronéis se reúnem para escolher o rei, e pegaram Davi e colocaram no trono, e se cumpriu aquela promessa lá quando Samuel foi na casa dele e ungiu, né? Na casa do seu pai Jessé, ungiu. E agora ele no trono, ele olha: de onde foi que eu saí? Do lugar das ovelhas, do cheiro das ovelhas, do mato, saí talvez do pior lugar que poderia ter um homem dentro de Israel, e agora estou no trono. Como é que isto acontece? Que nem filho de rei eu era. É porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, se a gente fosse continuar, a gente teria N razões para Davi, que Davi deve ter lembrado nesse dia, N momentos que Davi deve ter lembrado nesse dia, N vitórias que Davi deve ter lembrado nesse dia, para escrever o Salmo 23. Mas eu ainda quero falar de um outro momento de Davi. Certamente, depois de tanta vitória, depois de tantas muralhas
derribadas, depois de atravessar tantos mares ali em tremendas lutas, Davi se lembrou também de um momento quando ele errou. Se lembra? Aquele momento que ele estava no palácio, e ele do palácio era para ele estar na guerra, ele não foi para a guerra, ficou no palácio. Do palácio, quando ele passeava, ele olhou aquela senhora tomando banho, aquela mulher de Urias, e mandou chamar, e ali cometeu aquele pecado. E depois colocou Urias para ser morto. E quando tudo estava abafado, ele pensou que tudo estava bem, que Deus estava ali em conformidade com ele, porque Deus não se manifesta. O tempo se passa, os meses se passam, e aí, quando Davi acha que tudo está bem, o profeta Natan chega até ele, conta aquela história das ovelhas, do que um rico tinha, que o pobre tinha, né? E que o rico tomou a única ovelha que o vizinho pobre tinha, que cuidava dela, e tudo o rico tomou, roubou, matou e fez ali aquele churrasco para agradar os seus visitantes, né? Os seus familiares. E Davi, quando ouviu aquela história de Natan, ele se revolta e diz assim: esse rico, este homem deve morrer. E Natan fala para Davi: Davi, essa pessoa és tu. E aí Natan desenrola aquele filme na vista de Davi, tudo o que aconteceu com Urias, como ele tomou a mulher de Urias, como ele mandou matar Urias, o que ele agiu em desconformidade com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, né? E aí Davi cai em si, reconhece o pecado. E aí o que ele faz? Ele vai chorar, ele vai prantear na presença do Senhor, ele vai pedir perdão, ele se humilha, ele raspa a sua cabeça, né? E aí a gente sabe, a gente conhece, Deus perdoa. Entretanto, o filho daquela relação, primeiro filho daquela relação, filho do pecado, vamos dizer assim, de Davi, mas Batseba morre porque Deus não deixa o pecado viver. Nesse momento foi o momento mais difícil da vida de Davi. Tantas lutas que ele passou com o leão, com o urso, com Golias, com filisteus, né? Outras nações, não teve um momento pior do que esse. Porque nesse momento foi o único momento que ele se viu desamparado por Deus. Foi o momento que ele se viu em que Deus deu as costas para ele. Deus deixou ou tirou a mão de cima de Davi. Foi assim que Davi se sentiu. Está lá no Salmo 51, né? Mas aí Davi conheceu um Deus que ele ainda não havia conhecido. Ele sabia que tudo que ele tinha conquistado até ali, quando ele chegou no trono, foi pela graça de Deus. Mas a partir daquele momento que ele errou, que ele pecou contra Deus, ele deixou de conhecer a graça de Deus, mas aí ele passa a conhecer uma outra faculdade que Deus tinha de expressar o seu amor, que é a misericórdia. Quando o profeta Natan diz assim: olha, Deus te perdoou, Davi, porque tu te arrependestes, tu não irás morrer. Entretanto, a espada jamais se apartará da tua casa. Foram dias terríveis, dia de dores, a luta familiar que Davi teve dentro de casa, humilhado pelo seu próprio filho, no meio da rua, na frente do palácio, todos olhando, apedrejado por alguém, e ele soube que tudo aquilo que ele estava passando foi em função do seu pecado, e ele reconheceu o seu erro, e aí Deus o perdoou pela sua misericórdia, e ele expressa lá no Salmo 103, és tu, Senhor, que nos coroa de graça e de misericórdia. Davi soube mais do que ninguém, e talvez é a primeira pessoa na Bíblia que entende que Deus age tanto pela graça, como também pela misericórdia. Então, queridos, depois de Davi olhar tudo isso, pensar em tudo isso, ele diz: mesmo eu estando errado, mesmo eu sendo um assassino, um criminoso, mas quando eu me arrependi, quando eu abri o meu coração para Ele, quando eu pedi perdão para Ele, Ele usou de misericórdia, me manteve vivo e me perdoou. Tudo isso porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, certamente, quando você faz uma análise da sua vida, quando você faz uma retrospectiva da sua vida, se você fizer isso hoje, amanhã, você vai ter motivo de sobra para fazer como Davi e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque tem coisas que Deus faz em nossas vidas, que Deus age em nossas vidas, como refúgio ou como fortaleza,
que nós muitas das vezes nem notamos. Quantas orações Ele tem respondido? Quantos clamores Ele tem respondido? Quantas lágrimas às vezes tu derrama e depois a coisa se resolve? É Deus respondendo. Quantos livramentos Deus tem dado dentro da tua casa, tem dado na tua vida, tem dado na tua família? É porque Ele continua sendo o Senhor e nada nos tem faltado. Quando a gente olha para Davi no Salmo 23, a gente vê um homem realizado. A gente vê um homem que está ali concluindo a sua vida, concluindo a sua carreira. A gente vê um homem ali que está fazendo um balanço da vida, mas dizendo: tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, o ponto aonde cheguei, é porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A saúde que tu respira nesta noite, que nós respiramos, é esse Senhor que nos dá. A paz que sentimos agora, é este Senhor que nos dá. A felicidade que sentimos, é este Senhor que nos dá. Porque nós estávamos designados para o inferno, para o pecado, através do pecado, para o inferno, para a morte. Mas Ele, como Senhor e Salvador de nossas vidas, agora nos destinou para a salvação. O Seu Espírito Santo nos adotou e agora nós temos os mesmos direitos dos eleitos para herdar o céu de glória, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Querido salmista Davi, ele ainda nos deixa várias lições. Quando nós olhamos o Salmo 23, nós sabemos que Ele é nosso Senhor. Quando nós olhamos o Salmo 1, que está na Bíblia, na palavra do Senhor, nós vemos que Davi fala das bem-aventuranças, e ele diz assim: bem-aventurado é o homem que guarda a palavra do Senhor, a sua lei medita de dia e de noite. E aí ele faz toda uma demonstração, uma parábola, para no final dizer: e tudo quanto fizer prosperará. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando nós vimos o Salmo 37, ele nos dá um segredo. No versículo 4 e 5, tu tem sonhos, tu tem propósito, tu tem desejo. Davi bota lá no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tu estás andando sem saber por onde? Ele diz no versículo 5 do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São tantas lições que Ele nos dá. Lá no Salmo 103, Ele diz que todos os dias nós devemos louvar e agradecer o Senhor, quando Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo lindo, salmo bonito, mas na frente ele diz, né? Ele fala que Ele prova a nossa estrutura e sabes que somos pó. Ele sabe que nós não somos herói. Ele sabe que nós não temos fortaleza bastante para resistir grandes coisas, não, porque foi Ele que nos fez. Ele sabe que somos pó, mas também Ele diz no mesmo Salmo: mas assim como dista o Oriente do Ocidente, tu afasta de nós as nossas transgressões. Porque o Senhor é benevolente, é misericordioso para conosco. Lá no Salmo 139, querido, Ele diz no versículo 16: tu me viste ainda em substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando ainda não havia nenhum. Você sabe o que quer dizer com isso? Que tudo o que está acontecendo na minha vida, tudo o que está acontecendo na tua vida, já está escrito no livro de Deus. Já está escrito no livro do Senhor, antes mesmo que nós nascêssemos. E baseado nisto eu profetizo, querido, que se tu fores como Davi, que se nós formos atento como Davi aqui no Salmo 23, graciosos para o Senhor, com certeza, neste livro que ele escreve no Salmo 139, o Senhor tem um capítulo de vitória para a minha vida, o Senhor tem um capítulo de vitória para a tua vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Volte um pouquinho, reflita, faça uma retrospectiva da tua vida, querido. Comece a escrever as bênçãos que Deus tem feito por ti. Eu creio que o teu caderno não vai dar.
Eu creio que um livro não vai dar, porque todos os dias o Senhor tem nos abençoado com a sua multiforme graça por todas as bênçãos nas regiões celestiais. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que tu possas fazer, que tu possas pensar e com certeza dizer com alma e coração aberto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Receba, querido, esta palavra em nome de Jesus. Amém?